Voltamos para mais uma da série As 24 Armadilhas do Enem. Estamos no nosso episódio 2. E a vez agora chegou dessa questão, a questão da câmara de combustão. Muitos alunos não conseguiram interpretar corretamente o texto. Então, se você não entende a pergunta, como é que você vai responder? A questão, resumidamente, estava dizendo que tinha aqui uma câmara de combustão e que esse pistão se movimentava verticalmente, subindo ou descendo. Ele disse que para um motor que tinha essa câmara de combustão ter um funcionamento perfeito, era interessante que esse pistão atingisse a altura 6, 3 vezes antes de 4 segundos. Então ele tinha que subir e descer, atingir que altura? 6, antes, 3 vezes antes de 4 segundos, para que esse motor tivesse um bom funcionamento. Ele disse que a altura desse motor era dada por essa funçãozinha aqui trigonométrica. Então ele quer que essa altura aqui seja 6, atinja o valor 6, 3 vezes. Não é que vai atingir só uma vez, vai atingir 3 vezes antes de 4 segundos, onde aqui é o tempo t dado em segundos. Então, qual seria o procedimento para a gente resolver esse tipo de problema? Então, quando você olha para essa função e você vê, poxa, eu quero que essa altura que esteja aí, ela atinja que valor? Ela atinja 6. Você nota que aqui você tem um 4, então para atingir o 6, evidentemente, você tem que somar um 2. Como aqui é 4, para virar 2, basta que esse seno aí seja um meio, porque se eu pegar 4 vezes um meio, vai dar 2. Conclusão, para a altura ser 6, o seno tem que ser um meio. Então, o que eu vou escrever aqui é isso, aqui o seno de beta vezes t sobre 2 menos π sobre 2 seja igual a 1 meio. Lembrando que eu quero que essa altura ela atinja o valor 6 3 vezes antes de 4 segundos. E eu sei que toda vez que essa altura ela atingiu o valor 6, esse seno ele está sendo igual ao meio. Então, falar que essa altura vai ser 6 3 vezes é equivalente a falar que o seno tem que ser um meio também 3 vezes. Lembrando que eu quero que tudo isso ocorra em menos de 4 segundos. Então, o que eu quero é que esse seno atinja o valor 1 meio 3 vezes antes de 4 segundos. Então, você diz, como é que eu vou ver como é que esse seno vai atingir o valor 1 meio? Você tem que ver que a função seno ela é uma função periódica. Os seus valores eles ficam se repetindo periodicamente. Então, se você desenhar aqui os círculos trigonométricos, você sabe que esse eixo aqui na vertical, ele é o eixo do seno. O que a questão quer é que esse seno, ele atinja o valor 1 meio, então vamos traçar aqui essa reta horizontal, ele quer que esse seno atinja o valor 1 meio, 3 vezes antes de 4 segundos. Então, quando você olha para essa expressão, você nota que esse aqui é o primeiro arco responsável, o seno ser 1 meio. Se eu lhe perguntar quem é esse arco, você pode dizer que é 30 graus ou irradiando π sobre 6. Esse daqui já é o segundo arco, que o seno é 1 meio. Você nota que o seno só vai ser 1 meio de novo, não é 1 meio negativo, é 1 meio de novo positivo, após uma volta a partir de π sobre 6. Então, eu sei que na hora que o arco assumir que valor π sobre 6 mais 2π, por que 2π? Porque eu vou dar uma volta completa, o seno está atingindo o valor 1 meio pela terceira vez. Professor, repita, a função seno é periódica. Eu quero que o seno atinja que valor? 1 meio. Quantas vezes? 3 vezes. Antes de quanto tempo? De 4 segundos. Aqui atingiu 1 meio pela primeira vez, continuei girando, atingiu 1 meio pela segunda vez. Quando eu dou uma volta completa, a partir de π sobre 6, o seno está atingindo 1 meio pela terceira vez. Então, eu sei que quando esse arco que aqui está for π sobre 6 mais 2π, o seno está atingindo 1 meio pela terceira vez. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou impor a condição que beta vezes t sobre 2 menos π sobre 2 seja igual a π sobre 6 mais 2π. Porque eu sei que quando isso ocorre, o seno está atingindo o valor 1 meio pela terceira vez. Muito bem? Ele disse nessa questão que era para a gente considerar π
para efeito de cálculo como se fosse 3. Então, o que é que eu vou fazer? Onde tem π, eu vou colocar 3. Mas antes de fazer isso, eu vou multiplicar, porque aqui tem fração, os dois membros da igualdade por 2. Então, se a gente multiplicar os dois membros dessa igualdade, aqui, ó, os dois membros por 2, como é que vai ficar a nossa expressão? A nossa expressão aqui vai ficar só beta vezes t, porque eu estou multiplicando por 2. Aqui vai ficar exatamente menos π. Aqui onde tinha π sobre 6 vai ficar π sobre 3, já que eu estou multiplicando por 2. E onde tinha 4π, na hora que eu onde tinha 2π, na hora que eu multiplicar por 2, vira 4π. Então está aí armada a nossa expressão. Lembrando que para efeito de cálculo, ele quer que a gente considere o valor de π exatamente igual a 3. Então aqui nessa expressão, onde tem π, eu vou colocar 3. Tudo bem? Foi a questão que pediu que fosse isso fosse feito para efeito de cálculo. Então aqui vai ficar menos 3. Aqui, se no lugar de π eu colocar 3, 3 dividido por 3 dá 1, tá bom? Então, nesse caso, vai ficar 1 mais. E aqui você tem exatamente 4π. 4 vezes 3 dá 12. Então, eu vou colocar aqui 12. Muito bem. Eu estou vendo que aqui 1 com 12 dá 13, passa para cá o 3 somando, fica 16. Então, beta vezes t é igual a 16. Cheguei à conclusão que o meu tempo, por que o tempo, professor? Porque eu quero que tudo isso, que o seno atinja o valor 1/2, 3 vezes antes de 4 segundos. Então, eu quero que esse tempo aqui que esteja, que está aqui representado, ele seja necessariamente menor do que 4. Porque eu sei que esse valor aqui só é possível quando o arco esse valor, o seno está atingindo o meio pela terceira vez. Só que eu quero que tudo isso seja feito em menos de 4 segundos. Então, 16 sobre beta, que é o tempo, tem que ser menor do que 4. Se eu passar o beta para lá, eu chego à conclusão que 4 vezes o beta é maior do que 16. Conclusão, o beta é maior do que 16 dividido por 4, que dá 4. Qual foi a pergunta da questão? A questão disse que beta é um inteiro positivo e quer saber o menor valor inteiro assumido por beta. Repito, a questão afirmou que beta é um inteiro positivo, quer saber o menor valor inteiro assumido por beta. Então, se beta é maior do que 4 e ele é um inteiro positivo, o menor inteiro maior do que 4 é 5. Então, eu posso concluir que o mínimo valor inteiro assumido por beta é 5. É exatamente isso que a questão quer que a gente determine. Então, isso está exatamente em qual item? No item D de dado. Então, mais uma questão aí da nossa série, as 24 armadilhas do Enem resolvida com sucesso. Aguarde o nosso próximo episódio e até mais, pessoal.